Qual é a separação de geografia e história? Talvez voltar a ver com mais atenção o Brodel, né? Esses historiadores que tinham. A obra mais importante dele tem o nome de Mediterrâneo, que é o nome de uma região que, aliás, começa a fazer uma caracterização geográfica maravilhosa do cenário, né? Onde vai a história, vai se desenvolver, e como é que a própria história constitui o cenário. Talvez aí, mas também não era marxista, né? Então a gente jogou o Brodel, não é isso? Para escanteio. Ele pensava a história de larga duração, né? E a gente está preocupado com a história da conjuntura que a gente queria mudar o mundo. E depois vai ter que viver a experiência russa, como Lenin, depois de 7 anos de revolução, Lenin já morre em 1924, né? A revolução foi em 17, comentara com Gramsci, que viveu há 2 anos em Moscou, né, na Internacional Comunista, e o Gramsci, e o Lenin fala assim para o Gramsci, faz um comentário lacônico: reticência, a revolução não muda tudo. Ou seja, o que de machismo continuava, o que de práticas burocráticas continuavam. Ou seja, a história tem muito de continuidade na descontinuidade. Não existem rupturas absolutas. Isso implica repensar o conceito de revolução. Eu diria, sem abandoná-lo. Mas implica repensá-lo. Porque há muito mais de continuidade na história do que a gente poderia imaginar. Né? Então, aí autores como esses vão nos ajudar bastante. Então, esse campo, a gente percebe, a crise que eu estou falando, essa crise é uma crise civilizatória, né? Uma crise de um projeto civilizatório que, eu diria, talvez o grande dilema que tem nessa minha afirmação, que é uma crise civilizatória, é muitas vezes tomar essa expressão no singular. E a gente ignorar que existiam na humanidade múltiplas civilizações. A gente pode dizer que o eurocentrismo, né, que colonizou o mundo porque inferiorizou os outros, como vai dizer o professor Boaventura de Souza Santos, que é um desses caras que eu falo assim, leiam o que ele escreve, bota lá no Google, Boaventura de Souza Santos, que bota ponto PDF no final, os alunos me ensinaram que só saem textos, né, já pronto, você não tem muito lixo, leiam, ele vai usar essa expressão. Talvez a pior herança do colonialismo, textual do Boaventura, é o desperdício de experiência humana. Olha a profundidade dessa afirmação. Como se algum povo, na história da humanidade, ou na geografia do mundo, pudesse ter se desenvolvido sem saber comer. Portanto, todos eles têm uma agricultura. Todos eles não têm processo de produção de alimento que não seja um processo de produção de conhecimento, de como plantar. Então, o sujeito que é analfabeto, porque é ágrafo, não quer dizer que ele não saiba. Esse é um dilema que a gente tem, de achar que sabe quem sabe escrever, ou quem sabe a grafia. Um pescador pode não saber fazer uma palestra sobre a pesca, porque não é do saber do pescador fazer palestra sobre a pesca. Eu posso, mas não sei pescar. Agora, o pescador que não sabe pescar, não existe. O saber está no fazer. Essa é uma enorme dificuldade que a gente tem em trabalhar com isso. Romper com essa dimensão colonial, que para poder dominar o outro, desqualificou o outro e inferiorizou. Então foi um enorme desperdício, como se as populações não ficassem doentes e não tivessem que inventar remédio. A China, com 1,4 bilhão de habitantes, ainda tem uma medicina calcada em ervas e aquela coisa que o Drauzio Varela adora falar mal na televisão, que é o porta-voz da indústria do remédio, que é a indústria da doença. Os chineses têm ainda a sua medicina, num diálogo enorme com a ciência ocidental, né? Eu me trato como médico que é alemão, que não sai da China, porque tem um diálogo intenso. Mas como os chineses são extremamente orgulhosos, vocês viram aí na abertura da Olimpíada, não é isso? Os caras estão lá fazendo arranha-céu, as coisas, todo mundo ocidental, mas não deixam de ser chineses. Aí são duas coisas que os orientais parecem que nos ensinam. Vim agora do Japão, impressionante. O país, uma cidade que é Yokohama, que passou por 4 reconstruções no século XX, terremotos. Então a cidade parece que você está na Lua. Mas você está na Lua, é toda a tradição oriental na veia. Como jogar com essa tensão criativa, onde assimila a modernidade, mas sem perder a tradição.
Que isso talvez aqui a gente tenha na América Latina, essa visão, essa vocação, como diz o Galeano, né? Essa vocação para sermos papagaios. Né? Que se diz o Galeano, o Eduardo Galeano. Essa vocação da imitação. Né? Que faz com que parece que cada 30, 40 anos e destrói a cidade. A cidade vai ser derrubada a cada 30, 40 anos e fica sem memória. Né? Pois bem, esse componente, então, que eu estou chamando a atenção, a gente perceber que, ao mesmo tempo que tem uma crise de paradigmas, né, os paradigmas não são coisas que caem do céu, há processos instituintes. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje no mundo é um processo subordinado a essa lógica da dominação. Né? Essa dominação da natureza, a dominação dos povos, né? Isso como o Boaventura falou, a humanidade inteira produziu várias civilizações, mas como elas foram infidelizzadas em nome da chegada daquilo que era superior, não é isso? Se desperdiçou a experiência humana de modos de comer os mais variados, dos modos de se curar os mais variados, os modos de habitar os mais variados. Na minha casa eu tenho um quiosque, né, que é uma assumida elogio da arquitetura indígena. Um quiosque simples. Por quê? Estava eu em Mato Grosso, né, lá na região do Araguaia, e chegava 2 horas da tarde, a gente ia ter aula, ninguém aguentava. Temperatura de 48, 49 graus, 4 ar-condicionados numa sala como essa, potentes, e não aguentava. Aí o que acontecia? Nós fugíamos, porque tinha um quiosque indígena. A gente ia dar aula debaixo do quiosque indígena, que aguentava 48 horas com um frescor enorme. O maior gasto da universidade, sabe o que era? O preço da conta de luz. Mas o preconceito era tanto como se os chavantes, né, os tapirapé, os povos daquela região que viviam lá há alguns milênios, não soubessem, não tivessem criado, né, uma arquitetura com capacidade de suportar 44 graus de temperatura. Você vê que o desperdício de experiência humana, né, em função de uma mentalidade, parece que tudo que foi descoberto nos últimos 30, 40 anos pela ciência ocidental. Desde que se faz agricultura, se faz produção de conhecimento. Aliás, a agricultura é cultura, né? Talvez a gente esteja vivendo um momento que já não tem mais agricultura, né? Me lembro, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro de milho, né? Mato Grosso, né? Aquelas grandes fazendas produtoras de milho, soja, né? E você vai para o Nordeste, né? Você tem, por exemplo, quando chegar nas festas de São João, é interessantíssimo que rola no Nordeste, né? É a festa do milho, né? Canjica, né? Bolo de milho, tudo envolvendo o milho, que é a época da colheita, então tem as festas. Vocês já viram festa de São João em Mato Grosso? É uma produtora de milho. Não tem festa. Que é uma agricultura sem agricultores. É a agricultura do agronegócio. Aí você percebe a diferença entre agronegócio e a agricultura. No Nordeste tem furdunço, tem festa de São João, tem mela cueca, não é isso? Ou seja, tem bandeirinha, não é isso? Ou seja, tem uma sofisticação cultural. Então no Nordeste tem agricultura, no Mato Grosso tem agronegócio. Essa é a diferença. Vocês estão fazendo o país um negócio, não tem cultura. Isso tem que ter implicações no processo pedagógico. Porque não vai sair na Rede Globo, vou insistir, a coerência que eu estou falando, não vai sair na Rede Globo noticiário contra o agronegócio, que a parte verdadeira do Jornal Nacional é o intervalo comercial, que não autoriza que se publique o que eu estou dizendo. Né? E são dados que estão postos aí para quem quiser ver. Né? Então esse processo de tentar subordinar a natureza, uma lógica de acumulação ilimitada, porque está subordinada à lógica do dinheiro, vai fazer com que o capitalismo, né, use isso e na verdade está levando ao extermínio. Né? A coisa do aquecimento global é só uma dimensão profunda do que está passando. Né? Eu tenho andado muito pelo Cerrado brasileiro, que é uma área que ocupa 36% do território, conversando com camponeses, com agricultores, com indígenas, com quilombolas. Eles estão tontos. Eles já não estão conseguindo mais prever como plantar. Porque tinha uma relação entre a minhoca, tinha relação com aquela área, e quando ela aparecia, ela indicava certas coisas. Indicava se vai chegar ou não vai chegar a chuva. Os caras estão borrifando, né, com fumigações,
de agroclínicos. Então estão desaparecendo essas cadeias todas e aquelas pessoas, aqueles grupos, né, construíram a sua cultura com base nessas informações. E isso é que construiu a diversidade cultural do planeta. Então não é só perda de biodiversidade, é perda de diversidade cultural, é perda da riqueza dessa humanidade que é sempre plural. A humanidade não existe, como Kant pensou, como uma coisa genérica. Ela existe através das culturas. Então é um processo de uma enorme violência que está em curso. Não é? Então eu queria sinalizar para vocês que aqui na América Latina, nos últimos anos, eu vou abrir espaço para que a gente possa conversar, debater com perguntas de vocês, eu sempre estou com referência a certos eventos que começaram a acontecer, sobretudo no final dos anos 80, início dos anos 90. Então eu sempre tenho uma referência a duas grandes marchas que aconteceram nesses países que são os mais marginalizados, né? Que é a Bolívia, né? E no caso do Equador. São duas marchas que partiram das terras baixas, são países que também são andinos, mas têm terras baixas, né? Que partiram da Amazônia, como terra baixa, e foi subindo os Andes, uma em direção a Quito e em outra direção a La Paz. Essas duas grandes marchas traziam como bandeiras, né? Marcha por la vida, por la dignidade e por el território. Eu me lembro quando eu tomei contato com isso, eu fiquei meio pancado, né? Eu estava na luta pela terra, né? Eu vi duas vezes, uma no Brasil e outra na Bolívia, os me dizerem assim: a gente não quer terra, a gente quer território. Eu confesso que eu fiquei um pouco sem entender o que eles diziam. A princípio, nós achamos que eles estavam dizendo alguma coisa. Porque qual era a minha lógica? A minha lógica é típica, ocidental, marxista. O cara quer terra para ter o quê? Depois pedir crédito, não é isso? Para assistência técnica, para produzir mais. Eles estão dizendo: nós queremos terra, não queremos terra, queremos território. Ou seja, queremos terra para ter um sentido próprio para dar a terra. Respeite-nos na nossa dignidade. Veja bem, não estamos defendendo liberdade, igualdade e fraternidade. A gente aprendeu da qual vem a própria tradição marxista, a tradição iluminista, a questão da igualdade. Eles estão falando dignidade, isso me respeita como digno, a minha especificidade, a minha cultura, a minha identidade, que é a primeira condição para a igualdade. Então a igualdade não é uma questão econômica, passa pela diversidade e por uma vida. Eles vão inventar novos conceitos que vão nos embaralhar. Por exemplo, a Bolívia e o Equador são os dois primeiros países a se inscreverem como estados, não mais estados nacionais. Tanto a Bolívia como o Equador vão inscrever na Constituição que são estados plurinacionais. Ou seja, reconhecendo que internamente aos nossos países havia um colonialismo interno. O colonialismo não era uma relação da Europa para com os outros, para nós da América Latina ou da África. O colonialismo é interno, a formação de cada Estado dito nacional. Para construir esse tal de Estado nacional, geralmente colonizou as diversas minorias no interior dos países. Um exemplo europeu. Hobsbawm, vai nos informar que quando foi criada a Itália, em 1859, a unificação da Itália, quando foi criada essa unificação, só 2,5% dos que habitavam a Península Itálica falavam italiano. Tanto é que o Mazzini, que é um ideólogo da época, italiano, vai fazer a seguinte declaração: acabamos de inventar a Itália, precisamos inventar os italianos. Ou seja, todas as regras do jogo foram escritas na língua do dominador. Então o colonialismo não é um fenômeno, é que eu falei aqui antes, é isso que faz com que nós brasileiros não reconheçamos que dentro do nosso país existem 305 etnias. O que é isso senão colonialismo, quando a gente ignora isso? Somos todos brasileiros. Olha que conceito perigoso. Eu vi agora o senhor Gilberto Carvalho, chefe de gabinete da doutora Dilma, não é isso? Quando perguntar, fazendo uma crítica que o governo Dilma não teve muita abertura para conversar com os movimentos sociais, que era preciso abrir um pouco mais essa caixa e tal. Aí o repórter perguntou para ele: e Belo Monte, ela tinha razão. Por quê? Belo Monte é uma obra de interesse nacional. Aí eu pergunto se os índios de lá não são nação. Você vê que o conceito de interesse nacional mata.
Ele é um conceito colonial. Então a gente precisa, aqui eu falei, precisamos descolonizar. Né? Porque na hora que se faz a obra, esses povos vêm a luta, né? Vão resistir. Aí parece só atrapalhando o nosso conforto. Né? Então a importância da gente, né, tá atento a essas dimensões da descolonização, que os estados nacionais, vocês estão vendo agora que o que está acontecendo é só pegar o noticiário. Derrubaram lá aquelas figuras que eram indefensáveis, né? Eu vou defender o modo como elas caíram, como foram derrubadas. Né? Mas era assim, se né? Gaddafi, Saddam Hussein, não é isso? E quando destampou, o que apareceu? Um país de múltiplas etnias e mais vários povos. No governo que ele conseguiu montar lá, das suas tiranias específicas, algum tipo de pacto dessas etnias, dessas terras, eles haviam conseguido manter. Na hora que destampou, olha o caos que são esses países, é o caos que é o Afeganistão. Por quê? Aquilo que chama essa forma que os europeus inventaram, que é chamado Estado territorial, que eu já não chamo de Estado nacional, né? Dentro dele existem múltiplas territorialidades. Múltiplas territorialidades. Né? E é isso que está em curso nos dias que passam. Esse Estado-nação, que ignorou as múltiplas nacionalidades, que é um Estado colonial, internamente, então o colonialismo não é uma relação do primeiro mundo para com o terceiro mundo. É interno aos próprios Estados. Isso abre de cabeça a caixa preta para entender grande parte dos conflitos que nós vivemos. Isso está presente no mundo que a gente está vivendo. Está explodindo por tudo quanto é lado. E aí, como a gente está lendo muito inglês e francês, não está olhando para o que está acontecendo lá atrás, a gente acha que nada de bom pode surgir da Bolívia. É? Mas a Bolívia escreveu na sua Constituição que é um Estado plurinacional. E a Bolívia foi mais longe que o Equador. É um Estado plurinacional e comunitário. A comunidade é ser a fonte do poder. Então, lá enroladíssimo de como inventar isso. Ele também não tem matriz. Porque o Estado não foi inventado para índio, né? O Estado foi inventado contra índio. De repente tem um índio governando esses países. Então, ao mesmo tempo você tem, né? Várias mulheres no governo. E que eram os índios? Hoje tem índio ocupando o lugar de poder. Então, um mundo que, paradoxalmente, né, aponta para perspectivas extremamente interessantes. Você tem índio governando o país, tem medo, embora isso pareça que não consiga ainda enfrentar com esse monstro chamado capitalismo. Então, como é que a gente vai combinar essas coisas? Parece que é um desafio. Né? Como se apoiar o movimento indígena, é daí que estão surgindo novas referências. Luta pela vida, pela dignidade, pelo território. Né? Eles apontam que o Estado tem que ser plurinacional, tem que respeitar a diversidade. Talvez vai entender por que a bandeira da Vipala seja toda colorida. Para juntar com as coisas que eu disse aqui no início. Não é? Então, eu estou querendo chamar a atenção disso, está em curso também um novo tipo de léxico. Né? Por exemplo, nesses países tem dito que nós não queremos ser desenvolvidos. É uma discussão que complica a nossa cabeça. Eles têm dito, nós queremos o bem viver. É um conceito que estão oferecendo para o debate. Nós não queremos viver melhor do que os outros, nós queremos viver com as nossas características. Não é? Isso já tinha acontecido com os mesquitos na Nicarágua. Não é? Ou seja, estão tensionando com a ideia de confundir, né, a vida boa com o shopping center. Eu me lembro sempre da figura do Gandhi. O Gandhi dizia lá, né, que para desenvolver a Inglaterra foi necessário o planeta inteiro. Aí ele pergunta, o que será necessário para desenvolver a Índia? Se para a Inglaterra para o planeta inteiro, ou seja, esse modelo é o modelo que se vive da ilusão de que todos vão participar dele. Ele não pode realizar isso. Porque os 20% mais ricos do planeta são responsáveis pelo consumo de 84% da matéria e energia transformada todo ano em mercadoria. Os 20% mais ricos. Os 80% mais pobres são responsáveis por somente 16% da matéria e energia consumida. Então não é a população da Ásia, da África, que está tensionando o planeta. É quando nasce um bebê em Nova York, que acabou de nascer no equivalente a 177 etíopes. Então não tem que estar preocupado com a população da Etiópia. Quando nasceu um bebê norte-americano, acabou de nascer um equivalente a 177 etíopes. O pessoal está preocupado em conter a população da Etiópia ou do Paquistão. Quando o equivalente
E o mais complicado disso tudo é quando a gente fala assim, com o americano médio, isso parece dar um certo, né, alivia a gente, né? E parece um americano expiatório que nos espia, né? Mas é um modo de vida que a gente está querendo. O modo de vida americano. Não é? Hoje em dia, o número de ricos no terceiro mundo é maior do que o número de ricos do primeiro mundo. Olha o paradoxo. Que a população é maior, embora sejam proporcionalmente menos, eles são absolutamente mais. Então eu já não posso mais acusar simplesmente o norte de estar sendo... É o modo de vida que o norte impregnou colonialisticamente, que nos colonizou, e faz com que a gente queira ir para o shopping. Ou seja, esse modelo não tem chance. E a solução não haverá de ser técnica. Vou me explicar por que rapidamente. Porque o modismo sempre não vai encontrar uma solução técnica. Isso, por exemplo, é só ver os programas do André Trigueiro, né? Ele agora sempre tem uma solução técnica, cidades e soluções, não é isso? Só um dado para vocês. Nos últimos 30 anos, o produto médio, seja uma cadeira, se eu fazer um produto médio, é produzido hoje com 30%, é até fácil de decorar, 30%, 30 anos, se consome qualquer coisa hoje, em média, com 30% menos de matéria e energia. Que vamos dizer a palma para a eficácia que vem da tecnologia. E o detalhe é que hoje se consome 50% mais de matéria e energia. O que significa dizer isso? Não vai ser a ciência técnica somente, porque os celulares apodrecem, né? Ou seja, deixam de ter valor de uso, porque já não é da moda. Não é isso? E o capitalismo precisa fazer isso permanentemente. Essa lâmpada fluorescente que a gente usa aí, quando foi descoberta, demorava 14 mil horas ligadas ininterruptamente. A Philips demorou 10 anos pesquisando para reduzir o tempo de duração para 1000 horas. Então a pesquisa não era passar de 10 mil horas para 100 mil horas. A pesquisa para 10 mil horas para 1000 horas. Porque precisa vender. Aí você diz, se não fizer isso não dá emprego. Não, se todo mundo tivesse lâmpada, ninguém precisaria mais trabalhar em lâmpadas. Podia dividir a jornada de trabalho com os outros. Hoje sabe-se que todo mundo podia viver melhor trabalhando todo mundo 4 horas por dia. Só não é isso, né? Porque a gente vive com uma sociedade que vive da exploração do sobretempo, a chamada mais-valia. Exatamente o tempo de trabalho excedente. Então é como se o mundo estivesse grávido do novo, de uma outra coisa. E isso está nos desafiando, porque os nossos referentes teóricos me parece que não dão conta dessa perspectiva. Eu geralmente encerro chamando a atenção que todos nós sabemos como é que funciona o nosso humor durante a semana. Não é? Todos nós sabemos como é que funciona. Não é? Por exemplo, todo mundo sabe como é a nossa segunda-feira. Que é um dia que é meio aburrido, né? Como se diz em espanhol, um dia meio, né? Vou passar rapidamente, vamos chegar logo na sexta-feira, que é o dia que a gente devia estar mais cansado, não é isso? Na sexta-feira. Aí que chega na sexta-feira à noite, o que está rolando? É o Dia Mundial da Gandaia. Está todo mundo uma alegria absolutamente fantástica. Olha, é um dia que você devia estar mais cansado, mas porque é a perspectiva de você viver o sábado e o domingo com o mínimo de tempo livre. Aí o que você vai ser no final de semana? Botar uma tanga, o nome está dizendo, coisa de índio. Fazer uma trilha, coisa de índio. Não é isso? Todo mundo vai virar meio baiano, né? Não fazer nada. Não é isso? Vai fazer o que? Churrasco, a mais primitiva das comidas. Qual é a energia mais primitiva? Que é o carvão. Ou seja, e todo mundo fica numa alegria enorme. O que vai acontecendo quando o domingo vai avançando? Vai começar a dar aquela tristeza que está anunciando na sexta-feira. Né? Ainda mais se o teu time perdeu, né? Aí vai ficando mais triste para os outros. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu só não quero fazer, como você diz, um xiste, uma piada. Eu quero só dizer o seguinte, que o nosso inconsciente fica feliz quando minimamente o sistema vai parar. Inclusive aqueles que defendem o sistema ficam felizes na sexta-feira à noite. Que mostra que o inconsciente deles estão putos com esse sistema. O que significa dizer é o que nós, tanto pedagogicamente como politicamente, não conseguimos trazer esse inconsciente coletivo mundial e fazer desse inconsciente um projeto político.
Eu disse, ele já está nas pessoas. As pessoas ficam felizes na sexta-feira, ficam tristes na segunda. Então, isso significa dizer que o inconsciente coletivo já está captando as contradições do sistema. O que a gente está fazendo quando a gente está pedagógico e político que não consegue transformar o inconsciente em um projeto político? Talvez na próxima eleição vamos pedir o voto do inconsciente. Parece bem. Vamos para a conversa que é legal lá com vocês aí. Isso aí, na verdade, é uma versão picareta de um livro maior meu, né? Isso aí é a versão meio picareta de um livro maior meu, mas que serviu para divulgação. Na verdade, eu tenho um livro que é maior, né? Essa história desse livro é interessante. O Emissário tinha pedido para fazer esse livro, que era uma coletânea, que ia fazer com 25 perguntas sobre temas contemporâneos. Então, ele pediu para fazer sobre meio ambiente. E o livro tinha certas regras, né? Só que no meio disso, eu tinha voltado de uma viagem, eu uma crise de estresse. E aí o médico me proibiu de fazer qualquer coisa. Aí depois de um mês eu voltei no médico e disse, olha, eu não estou conseguindo, eu estou estressado por não ter o que fazer. Né? Eu falei, o que você vai fazer? Eu gosto de escrever. Né? Aí ele falou assim, então faz o livro. Então, o que você vai fazer? Então escreva. Aí eu peguei o projeto do livro e me soltei. Era um livro para ter 120 páginas e eu me soltei sem uma regra. Aí quando eu acabei, fui levar para a editora. Tinha 500 gente. Palmeiras buscou uma editora que eu fui contratar para fazer um livro com determinadas regras, né? Aí ele falou assim, cara, você é maluco, como é que você faz isso? A coletânea tem certos critérios, que era mais para jovens. Aí ele falou assim, não deixa aí que a gente vai ver o que faz. E no dia seguinte já me ligaram, ela tinha que querer publicar essa versão, mas vai contratar um jornalista para tentar adequar, porque eu mantive a estrutura de perguntas no mesmo livro maior, que é um livro que depois nós temos título de A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, que é uma obra mais completa. Esse aqui é uma espécie de síntese, o outro tem mais detalhes de informação, etc. E esse livro me deu uma enorme alegria, que anos depois, eu acho que os cubanos, né, tinham tomado muito rumo, né, e aí leram o livro e resolveram me premiar, me encantar todos os livros, né, aí resolveram me premiar, me deram o prêmio Casa das Américas em 2008, que me deu, obviamente, uma enorme alegria, porque há certos países, né, que o caso de Cuba, Cuba tem contradições imensas, né? Um país extremamente contraditório, mas tem uma coisa chamada dignidade do povo. Eu não vejo mais em nenhum lugar da América Latina. Inclusive, essa fase que eles vão para agora, né, é extremamente interessante, né, porque parece que o elemento, eu tive uma conversa com o ministro da Agricultura cubano, na estava nessa viagem, depois eles me chamaram para fazer parte do jurado em Havana, do próprio prêmio Casa Nossa América, 2 anos depois. E aí, na conversa com esse ministro, ele disse assim, o grande medo deles, na época, 2010, era que o Obama chamasse para uma conversa. O cara do partidão, o ministro, continua lá ativo. Mano Valdez, figura maravilhosa. Os cubanos agora estão fantástica, eles adoram meter o pau no governo do partido, desde que seja cubano. Eles são extremamente ciosos. Se você é cúmplice da revolução, pode meter o pau. Eles são assim, extremamente críticos. É uma coisa bem heterodoxa, bem latino-americana. Né? E ele dizia para mim que o medo deles qual era? Era o medo que o Obama, chamando para conversar, pudesse acabar o bloqueio. Olha que paradoxo. Todo mundo sabe a tragédia que é o bloqueio. Mas o bloqueio era o que mantinha o país unificado contra os Estados Unidos. Olha que paradoxo. E eles temiam. Aí o Obama foi adiando. E o que fica agora? O bloqueio dá a possibilidade do Obama ter sido superado. Né? Acho que já a coisa da embaixada vai abrir novos espaços, que é um negócio interessante. Mas uma coisa que me dá muita clareza com relação aos cubanos, né, é que o elemento forte deles é esse elemento que sempre mantém a dignidade deles, não se deixar dominar por ninguém. Não é? E isso, com os Estados Unidos, é complicado. Não é? Então, isso é a força maior que unifica os cubanos, mais que o tal do socialismo. É uma espécie de nacionalismo revolucionário, que tende a ser um nacionalismo de esquerda. Por quê? Quando o nacionalismo é um nacionalismo
que não é de esquerda, que é capitalista, ele tende a ser de alguma forma amigo dos Estados Unidos. Então, o que na verdade dá o componente do nacionalismo revolucionário em Cuba é essa dimensão socialista. Mas que ela foi sendo, inclusive o Fidel, há uns 5 anos atrás, fez um discurso, assim, uma reflexão lindíssima, chamando a atenção para isso que não se faz no Brasil. Ele diz assim, esse tal do socialismo, a gente busca tanto, o que é isso? Nós não sabemos o que é. Convidando as pessoas a debater. Mas a gente vê uma esquerdinha que a gente tem aqui tão dogmática, né, com essas incertezas. Né? Quando, na verdade, o que eles querem é superar o capitalismo. Mas eles vão com outro horizonte de sentido. Né? Então, os filósofos é uma discussão que tem que estar em aberto. Né? Mais que uma certeza de que seja, é um projeto. Portanto, a discussão me parece, inclusive para quem está na escola, e aí tem uma expressão que eu gosto muito, que é o professor Aníbal Quijano, que é um velhinho com 84 anos, uma beleza, tem coisa dele também disponível no YouTube. Né? Aníbal Quijano, se escreve. Ele diz assim, que a gente tem que estar buscando referência em novos horizontes de sentido para a vida. Talvez a grande questão que aparece muito hoje nesses povos antigos é que eles têm um referente que não é o mesmo referente que nós urbano-cêntricos, já individualizados na cidade, né? Que é o que eles têm muito ainda referentes indígenas, que são referentes comunitaristas. Né? Eu estou falando comunistas, estou falando comunitaristas, que os constituem, por isso oferecem para eles horizontes de sentido outros. E que talvez, se nós descolonizarmos as nossas cabeças, eu, por exemplo, estava na Bolívia e fui passar a entender certas coisas do Brasil na Bolívia. Quando estava numa reunião, tinha um cara que falava o tempo todo, nós precisamos fazer um mutirão. Precisamos fazer um mutirão. A minha cabeça está sugerindo outra palavra. Né? Mutirão. Aí teve um intervalo que vai começar a brincar. O que é mutirão? Aí ele deu uma resposta, mutirão é uma minga. Minga é em Quechua o mesmo que mutirão para nós. Minga, trabalho comunitário. Uma minga reflexiva, uma reunião que vai produzir conhecimento coletivo. Né? Então, você mutirão era uma minga. Eu entendi que mutirão era um mutirão. Aí eu perguntei, lá no Brasil eles têm uma palavra parecida com isso. É mutirão. É para ser a mesma coisa. Mas qual é a tua etnia? Eu falei, eu sou Guarani. Aí eu entendi o nexo. Aí eu pergunto a vocês, o que mais se faz nas nossas favelas? Mutirão. E de onde é que vem mutirão? Trazido para a cidade, para os migrantes, não é isso? Que ao mesmo tempo beberam na matriz indígena. Mas como a gente tem uma visão do proletariado, tal como Marx falou, que Marx não entendia nada de mutirão, ou seja, tem uma visão colonizada, né? A gente não tem um proletário realmente existente, ou seja, aquele que cuida da prole, cuida dos filhos, para reproduzir. Então a gente vai percebendo o quanto de indígena esse país é, mesmo que não use cocar, mas faz mutirão. Numa sociedade profundamente individualista, o que é o mutirão? É trabalho comunitário, é trabalho coletivo. Por que a gente não pega isso como os nossos referentes de outros horizontes de sentido para a vida? A gente tem uma esquerda também colonizada, eurocêntrica, que não sabe aprender com as práticas que estão presentes na vida do povo e a partir daí construir o novo. Eu diria, já não é tão novo, isso é mutirão. Ou seja, talvez nós tenhamos na nossa cidade uma colonização ao revés. Ou seja, uma colonização beija larva, como se diz em espanhol. Uma colonização da cidade que talvez não tenha vindo por esses processos só da Rede Globo. Porque as pessoas assistem a Rede Globo, mas fazem mutirão. Então, uma tensão criativa. E cabe a nós, eu acho aí, né, nos inspirarmos nessas práticas para encontrarmos outros horizontes de sentido. Mas para isso é preciso estar aberto. Muitas vezes eu ouvi o cara que fala, nós vai, e sabe para onde vai. E sabe que tem muita gente que fala, nós vamos, e não sabe para onde vai.